Missionária mesmo, originalmente falando. Olha o urso aí. Depois de África, China, Índia, índios, maias, astecas e incas, hoje estamos preparados para a poderosa Rússia. Geograficamente, o maior país lá da Eurásia domina os continentes. Para você ter uma ideia, mais de 10% do território do mundo é russo. A Rússia é o dízimo da terra do mundo. É também o 9º país mais populoso, com 150 milhões de habitantes e uma das 10 economias mais fortes do mundo. Todo mundo quer saber isso aqui, ó. Origem. Eu não sei se você sabe, mas se você for pesquisar agora a origem, por exemplo, da Rússia, você vai comer em barzinho, com todo respeito aos donos de bar, de blog, de videolog, de youtuber, e não vai conseguir encontrar a origem. Então valorize esses estudos culturais que eu estou dando, porque é como se você comesse uma biblioteca toda em 1 hora. Valoriza, tá? A origem é para você, por você, para a sua evolução. Antes de Cristo, existiam nômades lá, que viviam lá e criaram um império muito depois. Esses nômades existiram sempre 5.000 anos antes de Cristo, mas não tinham força política alguma. Mas criaram o primeiro império naquela região, que é o império que eu já falei aqui em vídeos na Universidade X, que é a Sítia. Escreva aí, antes de Rússia, ou o primeiro nome desse império era Sítia, isto em 800 antes de Cristo, isto é, 200 anos depois de Salomão. Reinos se passaram por lá até os dias de Jesus. Por exemplo, por lá já teve o reino gótico de auge no sul da Rússia. Depois do reino gótico de auge, nós tivemos o reino de Bósforo. Tudo isso 400, 500, 700 antes de Cristo. Então vieram os eslavos. Eslavos, nos originais, têm 2 significados. Ou são escravos, de slave, por exemplo, ou aqueles que vieram do leste. Mas não é só a Rússia, mas todos os países próximos da Rússia são eslavos. Vai, cita aí, quero ver se você sabe. Por que tem tanta importância ali na relação da Rússia com a Ucrânia? Por quê? Na região da Crimeia. Por que tem tanta importância a relação deles com a Bulgária, com a Bélgica? Por que esses são a favor da direita do Trump? A Polônia. Aí tem a antiga Iugoslávia, Sérvia e Montenegro, Croácia, a Bósnia. Todos esses países que eu estou falando fazem parte dos eslavos. A própria Eslovênia, a Eslováquia, a antiga Iugoslávia, e hoje ainda existe a República Tcheca. Eles descritos como bárbaros pelos romanos. Os romanos diziam, agora já nos dias de Jesus, que eles eram os bárbaros. Difícil dizer se tinha alguma relação com os bárbaros da Bíblia, por exemplo, da ilha de Malta, de Atos Macelerrim, capítulo 28, que Paulo foi parar lá. O fato é que, porque bárbaros aqui na Bíblia tem outro sentido, já falei para vocês. Bárbaros é no sentido de não ser judeu e nem romano. Quer dizer, os romanos eles não gostavam de pelos. Mesmo sem gilete,
com gilete bem precária, eles se depilavam, se raspavam. E já os bárbaros eram peludos, eram chamados de os lobos. Antes de serem ursos, eles eram os lobos, excelentes guerreiros. Revelare. Os eslavos, já antes de Cristo, tinham delta-deuses. Olha aí. Já falei da China, já falei da Índia, já falei dos índios, já falei dos maias, dos astecas, dos incas. Eis aí mais um delta, pelo amor de Deus. Aí vem alguém ver isso daqui e fala o quê? Tem maçonaria aí. Maçonaria veio antes dos maias, 3.000 antes de Cristo, antes do Egito, 5.000 antes de Cristo, China, 5.000 antes de Cristo, pelo amor de Deus, antes dos eslavos. Quando é que vocês vão entender o que é filosofia? Grupos filosóficos que estudam sobre religiões, culturas do mundo e suas similaridades. É o que nós estamos fazendo aqui, mas na perspectiva original de Cristo, o Cristo original. Pelo Cristo original, o que nós entendemos? Olha o delta aí. Svarog é o Deus criador, o ferreiro que forjou este mundo e que simboliza o sol. Veles representa a dualidade de gênero. Ele pode ser homem ou mulher, sendo a divindade da natureza, das águas. Striborg, o vento é o seu principal elemento e também o deus da morte, representando o lado mal. Veja, delta, deuses para os eslovenos, que deram origem a todos esses países que eu suprastei, ali no leste da Europa, na Europa Oriental. Vocês entenderam isso? Você vê, a gente está estudando o mundo inteiro e a gente vê que alguém se revelou para o mundo em delta, em pirâmide. Na Europa surgiram logo depois de Cristo, então, como Império Eslavo. Só depois do Império da Sítia, do Império Eslavo, é que surgiram os Khazares. Agora sim. Entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, os Khazares, que não eram eslavos, dominaram a região. Entre 700 a 1000 depois de Cristo, os Khazares dominaram tudo, inclusive a Europa. Você sabia que depois de Constantino dominar o mundo, através do seu Império Romano pagão e depois Constantinopla, que hoje é Turquia, você sabia que os Khazares, escuta bem, os Khazares foram um reino mundial de poder global? Claro, pré-América. Apoiando a criação de um Estado bizantino da Igreja Católica, que surgiu logo depois, que se separou de Roma por volta de 1054, a primeira divisão da Igreja Católica, para a criação de um Estado sionista, mas rotulada como católica conservadora. Quer dizer, eram os judeus que dominavam, mas para o povo era chamado de Igreja Católica Russa. A conversão dos Khazares ao judaísmo foi muito grande nessa época. Porque o seu rei, que eu já contei aqui tantas vezes, queria escolher uma religião monoteísta para si e seu povo e acabou por escolher o judaísmo, assim como fez Constantino, e praticamente obrigou o povo a se converter ao judaísmo nessa época. O que é que esse rei fez? Pensando em hegemonia global, domínio global, como muitos reis já fizeram, chamou um líder das 3 principais religiões filhas de Abraão, o Delta, escutou o islamismo, escutou o cristianismo e viu que todas plagiaram o judaísmo. A matriz, quem veio antes, judaísmo. Então eu vou ser do judaísmo. E criou um judaísmo diferente. Quem está entendendo? Segundo um livro do século passado, os judeus askenazes seriam descendentes dos Khazares. Na Rússia existiam 2 grupos de judeus, preste atenção. Um grupo formado por, veja essa imagem que interessante que aconteceu agora, judeus provenientes da costa do Mar Negro e da Ásia através do Cáucaso. E a segundo grupo proveniente da Germânia, em sucessivas ondas migratórias. Para muitos, o reino dos Khazares foi o reino judaico em outro lugar. Todos escrevendo aí, enchendo esse chat de sabedoria. Meus queridos, deixem a Lu.
É o jeito dela. Vamos focar aqui no estudo, eu estou jogando pérolas. Por favor, deixa ela. Deixa as pessoas aí, gente. Foca aqui ou eu vou tirar esse chat. Para muitos, o reino dos Casares foi o reino judaico em outro lugar. Isso é muito importante. Imagina que os judeus já tiveram um reino. Imagina aqueles que esperavam por um novo Moisés, um reino na terra, já tiveram um reino. Só não foi cumprimento das profecias do Tanar, porque não era na terra de Israel. Quem entendeu? Durante a União Soviética, os historiadores procuraram varrer para debaixo do tapete esse capítulo de sua história. Por quê? Você vai entender agora. Os russos de esquerda e de centro, ou hoje os próprios criadores da direita e da esquerda da tesoura, como revelado no grau 8 da Universidade X, todos têm que colar esse grau, não queriam admitir que os judeus criaram o Estado da Rússia. Então, qual é a questão? Todos vocês escrevam aí, encha esse chat de sabedoria. Coloca assim, ó. Os russos, por ocasião do surgimento da União Soviética em 1922, eram de esquerda. Então era o socialismo sionista, mas era sionismo. Olha que interessante. Hoje, depois da Guerra Fria, a Rússia não é de esquerda. Como que a Rússia pode ser de esquerda se a Rússia está por trás da eleição e reeleição do Trump? Se a Rússia não é pró-Papa Francisco? Se a Rússia não é a favor do Macron, que esse sim é de esquerda? Da onde vocês tiram que a Rússia é de esquerda? Se o rosto do Putin está lá nos prédios de Israel para a campanha de reeleição do Benjamin Netanyahu. Ah, mas eles fizeram acordo com a Venezuela, com Cuba. Gente, é dinheiro. Vocês vão aprender hoje. O negócio aqui é dinheiro. Hoje eles são os criadores da tesoura, como eu falei no grau 8. Continuando a história. Em 882 d.C., Oleg se aventurou ao sul e conquistou Kiev, que tinha sido anteriormente dominada pelos Casares, e fundou a Rússia de Kiev. Então, escreva aí, o primeiro estado eslavo surgiu, a Rússia de Kiev, em 900 depois de Cristo. Então veja que o nome Rússia já existia em 900 depois de Cristo, 200 anos depois de surgir Maomé e o islamismo. Só deixaram do paganismo para o cristianismo ortodoxo do Império Bizantino em 988 depois de Cristo. No auge do Império Bizantino e sionista, os Casares tiveram um rei que já se chamava Vladimir em 1015 depois de Cristo. Hoje nós temos o Vladimir Putin, e é um nome como se fosse Yohanan, João, lá na Rússia. O que tem de Vladimir? Tem alguém que nos assiste aí que é Vladimir? A Rússia já teve muitos Vladimir. Esse foi, por exemplo, um poderoso rei, logo depois da cisão com a Igreja Católica. Logo depois não, um pouquinho antes, logo depois veio a cisão com a Igreja Católica. Mas, para resumir, é fato que a historiografia sionista tradicional sempre sustentou que os judeus da Europa Oriental eram provenientes da terra de Israel e vieram da Germânia, passando por Roma. Então nós temos Israel, vou colocar bem para você fixar isso. Israel, saindo de Israel para Roma, de Roma para a Alemanha, da Alemanha para o Império
anglo-saxônico que tantas vezes já ensinei vocês. Saxões, que são os alemães, hoje a Inglaterra do Brexit, e depois chegaram na Rússia. Você entendeu o caminho? A maior prova disso é o uso da língua Yiddish. Nós temos pessoas no X que falam esse idioma, que é a mistura do hebraico com o alemão. Assim como os sefarditas misturam o espanhol com o hebraico. Vê, essa língua é usada até hoje na Polônia, na Lituânia, na Rússia, e tem sido usada como prova da existência de judeus orientais e de origem judeu-alemã, ou askenazi, já que 80% dessa língua constitui-se de palavras alemães. Muita gente aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, fala Yiddish. Mas o Império de Mongólia, a Mongólia era poderosa. Em 1237, 1240, matou metade da população de Kiev. Mas depois, liderado pelo príncipe Demétrio de Moscou e ajudado pela Igreja Ortodoxa Russa, um exército unido dos principados russos infligiu uma derrota marcante contra os mongóis tártaros em 1380. Então, surgiu a Terceira Roma. Todos escrevendo aí, a Rússia é considerada a Terceira Roma. Você sabia disso? Você sabia disso ou não? É incrível. Para você ter uma ideia, o nome dos Khazares agora vem de Czar, apenas o C mudo, para ser um apontamento ao imperador César dos dias de Jesus. Então cada czar, como por exemplo o grão-duque Ivan IV, foi coroado como o primeiro czar em 1547. Aí já na Idade Média, no tempo da grande cisão do protestantismo, da reforma, da Igreja Católica, a Rússia agora teve o seu império dos Czares organizado. Ela tem os seus Césares. Durante 300 anos, na Idade Média, a Rússia era a grande potência da Europa. Você vê, então primeiro ela era um reino judaico em outro lugar, e agora, depois de sofrer uma baixa, porque metade da sua população morreu na mão dos mongóis, conseguiu retomar o seu império e se transformou de novo num grande império dos Czares. Agora é a Terceira Roma. Em 1812, os russos prepararam uma armadilha para o imperador francês Napoleão Bonaparte. Quem aqui não conhece Napoleão Bonaparte? E qual é a fama que tem Napoleão Bonaparte? A melhor possível, não é? Vocês aprenderam assim porque vocês não sabem o que a Rússia fez com ele. A Rússia derrotou Napoleão Bonaparte. A Rússia armou uma armadilha, de modo que o frio e a falta de recursos mataram 95% das tropas francesas. E quando Napoleão estava voltando para Paris, os russos perseguiram ele e dominaram Paris. Os russos venceram o poderoso Napoleão. Hoje, a Rússia está em pré-guerra com a Turquia na Síria. Vocês sabem, alguém escreveu aí, que eu comenta. Pobre Síria, o que é dos turcos diante da Rússia.
Mas nesse tempo, século XIX, a Rússia já venceu uma guerra chamada de Guerra Russo-Turca, que foi a guerra contra o Império Otomano. Já teve na história uma guerra entre os dois. Então veja, a Rússia é imbatível. Que povo é esse? Venceu Napoleão Bonaparte, venceu os turcos. O último imperador russo foi Nicolau II, até 1917. Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. E quando viu que poderia ocasionar uma guerra civil, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. Então, de modo que, historicamente, é certo dizer que a Rússia não ganhou e nem perdeu a Primeira Guerra. Ela saiu. Aí tivemos mais um Vladimir, o Vladimir Lenin. Outro Vladimir, o líder da Revolução de Outubro. E com Stalin, a Rússia se tornou a União Soviética, dos tempos do Império até se tornar a maior e principal república constituinte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que muitos de vocês devem lembrar muito bem, entre 1922 a 1991. Venceram a principal guerra mundial, a Segunda Guerra, na década de 40. Os mesmos que pararam Napoleão, agora pararam a Alemanha de Hitler. Escreva aí, a Rússia venceu os turcos, venceu Napoleão e venceu Hitler. Então veio a Guerra Fria dual da tesoura com os Estados Unidos, que, digamos, também não perdeu. Até a queda do Muro de Berlim, a União Soviética se dissolveu com Mikhail Gorbachev, e encerrou a União Soviética, dando origem à atual e poderosa Rússia. Guerra essa que ela não perdeu e que existe até hoje. Que coisa! O menino que havia sido criado por judeus, por ser pobre, não ter o que comer, vizinhos judeus levaram ele, criaram ele, formaram ele e o colocaram na KGB. Esse menino pobre se transformou de agente da KGB, tesoura da CIA sionista de direita, agora no até hoje presidente da República Russa, outro Vladimir Putin. Quem entendeu? Até hoje Putin está no poder e acabou de prorrogar o seu poder por mais 4 e 8 anos, indo até 2030. Por quê? Porque no poder como presidente ele continua 4 anos. Mas se ele quiser, ele faz como ele já fez outra vez, coloca o primeiro-ministro como presidente e ele vai para primeiro-ministro e na verdade é ele que dá as ordens. E continua no poder. Sistema religioso russo. Enfim, vamos falar de religião. 40% dos russos dizem que são da Igreja Ortodoxa Russa, que é a igreja fora do Vaticano. Para você entender de geopolítica, você tem que saber que só existem 2 países no mundo, e a Alemanha está querendo ser o terceiro, que tiveram coragem de enfrentar o Vaticano. E antigamente Roma, que o Vaticano só tem 91 anos. Para lá, todo mundo escrevendo assim. Inglaterra, você já deve ter assistido os documentários, a série O Reinado, que eu falei para vocês assistirem na Netflix, sobre o rei Henrique, da porneia, da vontade de muitas esposas, quer dizer, não com a anuência delas, das várias traições sem limites do rei Henrique, surgiu a igreja anglicana, que é a igreja do Império Anglo. Até hoje, a igreja anglicana é a maior igreja e religião da Inglaterra. Quer dizer, enfrentou o Vaticano e se separou. Isso ocasionou muitas e muitas mortes. Depois, quer dizer, antes disso, foi a Rússia que fez isso. Com a Igreja Ortodoxa, não aceitando as imposições de Roma. Para você entender que a Igreja Ortodoxa, na verdade, é uma igreja católica russa.
Assim como a igreja anglicana é uma igreja católica inglesa. Não muda nada. Dizem que é protestante, mas de protestante não tem nada. E agora a Alemanha, como vocês sabem, eu já denunciei aqui, também está querendo romper com o Vaticano. Então são esses 3 países que tiveram coragem de enfrentar Roma. 38% da nova geração não tem religião. Quantos por cento? Fala aí. Incrível, Illuminati. Veja, as novas gerações de jovens russas e russos estão prontos para o X. A maior população agnóstica e ateia do mundo está na Rússia. Justamente por estudarem desde cedo nas escolas sobre o controle mundial dos judeus, quando aprendem isso nas relações internacionais. 6% dos russos são muçulmanos. Será? Você já vai saber. 6% são cristãos de outras denominações. Existem 2 grupos religiosos que não podem entrar lá de jeito nenhum. Testemunho de Jeová e cientologia. Por causa da perturbação social. Por quê? Porque Testemunho de Jeová costuma combater, assim como adventistas, o que eles chamam de sistema religioso, quando eles próprios são também sistema religioso judaico. Na visão de um russo, Testemunho de Jeová não é nem uma coisa nem outra. Quer dizer, como é que pode combater o judaísmo e pertencer ideologicamente ao mesmo? Por causa desse extremismo, eles são proibidos de professar sua fé lá. 2% são do judaísmo, 1% budista, 1% pagão ou neopagão e 3% de outras religiões. Porém, a maioria dos cristãos ortodoxos que eu falei acima, 40%, são os antigos supracitados eslavos russos. Quem entendeu? E a maioria dos muçulmanos, que vocês vão dizer assim, olha, tem russos que são muçulmanos. Não são. Na verdade, são os turcos que moram lá. Olha, os russos são budistas. Na verdade, são os mongóis que moram lá. Então, na verdade, alguns cristãos russos são da ortodoxia russa ou de outras vertentes cristãos, pouquíssimos, assim como alguns judeus russos, assim como a maioria, e agora sim é verdade, não tem religião. Qual que é a verdade? 40% não tem religião, ou é indecisa. Consegue entender isso? A fé Bahá'í na Rússia, que é uma sociedade discreta, poderosa, que domina o ecumenismo mundial, que é mais poderosa que maçonaria, tem 20 mil adeptos lá. Só para você ter uma ideia do poder que a Rússia tem, sempre buscando algo acima do próprio sionismo. Eu quero que você saia do vídeo de hoje, desse grau, entendendo o seguinte. Existe o sionismo, nada é mais poderoso que o sionismo, até que a Rússia chegue. A Rússia tem uma ambição tão grande, um amor tão grande, um patriotismo tão grande, um nacionalismo tão grande, que para eles continuarem na história, eles se colocaram acima do sionismo. É isso que você tem que entender. Todas as outras nações se sujeitaram, pela direita ou pela esquerda, e a Rússia se colocou acima do sionismo. Forças Armadas Russas. O único país que pode enfrentar os Estados Unidos é o equilíbrio cósmico, como está no título e na capa desse vídeo, do mundo, das mãos do Criador, se chama Rússia. Para equilibrar o sionismo mundial, bastou o ventre de Agar, os árabes e os judeus. Para você entender isso, você tem que assistir o vídeo A Maior Interferência Direta do Criador, o ventre de Sara. Foi através do ventre de Sara, quando Deus secou, a tornou propositalmente estéril por um grande tempo, fez com que Abraão dormisse com a escrava egípcia Agar e desse origem a uma semente, a uma genealogia que equilibra a balança cósmica mundial. Mas acima dessa balança está a Rússia.
E acima da Rússia só tem um, o Criador. E é essa tesoura que se transforma num delta, numa pirâmide, porque a base dessa tesoura é a Rússia. Então eu diria que para vocês entenderem quem é a Rússia, você vai ver aí historiadores, geopolíticos e gente que fala aqui e ali. Tem gente que sinceramente fala comedidamente, mas tem aqueles que acham que sabem e não sabem, e vocês ficam aí comendo desses blogs e videologs. Entenda o que é a Rússia. A Rússia é isso aqui, ó. A Rússia é base da pirâmide mundial. A Rússia está aqui. Os judeus estão aqui. E os árabes estão aqui. Na verdade, aqui também está o Vaticano. Então, o Vaticano quer mediar a paz entre judeus e árabes. Mas a Rússia surgiu. Em 1054, a Rússia declarou guerra ao Vaticano. E a Rússia está dominando o mundo todo. E a Rússia, hoje, tem infiltrados dentro do Vaticano. Quer dizer, eles implodiram. A KGB conseguiu fazer com que a Rússia seja o grande poder mundial que consegue mediar a paz entre judeus e árabes. Por isso que você viu a Rússia colocando no poder Trump e Kushner. Ou vocês ainda não viram que o Kushner vai ter que responder ao FBI por esses dias sobre a ligação dele com os russos? Vocês não estão entendendo? Quem está entendendo? Sim, os russos dominam a tesoura, fazem a mediação entre árabes e os judeus. Por quê? Porque vieram de ambos, entenderam ambos. Como assim? Eu acabei de ensinar. Já foram um reino russo-judeu e são amigos dos inimigos do sionismo mundial. Do bisneto de Noé vieram dos alemães e deles vieram os russos. Repetindo para ficar melhor. Do bisneto de Noé vieram os alemães e dos alemães vieram os russos, os judeus caucasianos. Há na Rússia também os judeus das 10 tribos perdidas de Israel. Todo rabino se arrepia ao ouvir falar de Gog e Magog, é ou não é? Eu falei para vocês do rabino número 3 do mundo, o rabino Chaim Kanievsky. Eles se arrepiam ao ouvir falar de Gog e Magog. Gog e Magog é o reino do norte que o Criador usará para punir Israel no grande finale. O país que controla o mundo, financiando até Kushner e Trump no poder do próprio terreno inimigo. A Rússia tem o maior arsenal de armas nucleares e a segunda maior frota de submarinos nucleares do mundo. Quem sabia? Motivo pelo qual o Trump mandou agora para o Congresso, se vai ser aprovado não se sabe, a liberação de mais bilhões e bilhões de dólares, quase 1 trilhão, para poder ampliar o poder arsenal americano, para equiparar ao poder arsenal russo, porque a Rússia já está passando os Estados Unidos. E ela faz isso de propósito, para obrigar os Estados Unidos a gastar. E o Trump está lá para isso. O Trump está lá para quebrar o poder desse Estado sionista. E por quê? Você vai entender só no final. Eu quero só que você escreva nesse momento assim: dar poder a eles. Só escreva isso. A Rússia mantém acordo com países de esquerda, com árabes, com judeus, e assim ganha bilhões para não sofrer as sanções econômicas da ONU e dos que não querem seu domínio mundial, preste atenção. A Rússia sozinha governa para ela mesma, é aliada de todos por economia, vendendo armas para o mundo inteiro, estratégia, trocando por energia e petróleo, mas a Rússia só pensa nela mesma. É ela a grande mão do Criador do mundo. Eles denunciam o comando mundial dos sionistas. Certa vez,
Putin disse: eu tenho os Illuminati nas minhas mãos. Você entende? Eles sabem da verdade. Então você vai dizer: mas não são eles sionistas, Akel? Não foram eles um império judeu em outro lugar? Como assim? Como encontra a coerência? Eles foram sim um reino sionista, mas justamente por conhecer, viver esse sionismo, eles querem estar acima de Israel. Eles querem que Israel cumpra suas profecias, tenha seu reino e depois os destruirão para a hegemonia completa. Mas espera aí. Aí você vai dizer: então os russos são materialistas, então os russos também querem poder, então os russos também estão disputando. Certa vez eu vi o Olavo de Carvalho dizendo o seguinte: o Olavo de Carvalho é o guru do presidente Bolsonaro. Quem está me ouvindo? O Olavo de Carvalho diz o seguinte: o mundo é disputado por vários braços, pela Rússia, pela China, pela Igreja Católica, pelos judeus e pelos árabes. Mentira. A Rússia não quer dominar o mundo. Aí você vai dizer: como não? É que você acabou de citar tudo isso. O poder que há nesse povo é tão grande, a resistência ao sistema de controle mundial, porque eles sabem, eles foram o Império Judaico, eles sabem onde os judeus querem chegar, que para que eles possam subsistir só tem um jeito: se aliar aos grupos, dominar, se infiltrar, fechar acordo com os dois lados. Preste atenção. E no final, eles sabem que se eles não tiverem essa visão, eles serão escravizados por eles. Alguém está entendendo? Escuta bem. Você vai dizer: eles têm ego igual os americanos? Olha que interessante. Como a União Soviética negou, jogou para baixo do tapete que eu já falei, a história dos casares, nós não queremos lembrar que nós fomos um Estado judaico. Por quê? Porque os judeus usam a história dos casares para usar a Rússia ao seu lado. Como o Benjamin Netanyahu, que depois de sair dos Estados Unidos, foi direto para a Rússia se encontrar com o Putin e dizer: olha, queremos o teu apoio para o acordo de paz do Kushner. Mas escuta, quem é dono dos complexos cinematográficos de Hollywood? Os judeus. Que fazem o que nos Estados Unidos? Colocam a culpa nos russos. Quem já assistiu qualquer filme americano sabe que a culpa é do China, ou a culpa é de um árabe, ou a culpa é dos russos. Então a demonização dos bíblias, dos evangélicos, dos protestantes, dos católicos é sempre Rússia, árabe e China. Essa é a história que é contada para você. Como o mundo é um hexagrama, é o contrário do que se vê, é um show de Truman, saiba que a verdade está do outro lado. Quando toda a indústria cinematográfica diz: o diabo é a Rússia, a China e os árabes, você inverte e entende que na verdade o diabo é outro. E como é o nome do diabo? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Quem é que matou Jesus? Qual é a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Moscou? Xangai? Quem está entendendo? Então, muito cuidado, porque vocês foram iludidos no show de Truman pelos filmes. Vocês foram atacados de todos os lados pela escola, pelo sistema educacional, pelas igrejas, aonde vocês sempre satanizaram os russos. Contudo, vos revelo que os russos não possuem ego no sentido de implementar sua cultura. Eles apenas se defendem e com sabedoria dual só querem aniquilar seus inimigos, se proteger, subsistir. Estes sim são os ambiciosos. É difícil explicar, eu estou tentando explicar aqui para vocês entenderem o seguinte. Como a Rússia sempre se posicionou contrária ao sistema judaico-cristão, ela arrumou inimigos.
Ela não tem apoio do Vaticano porque ela cismou com o Vaticano em 1054. Ela não tem apoio do judaísmo diretamente porque ela não quer ser vista como o império dos Casares. Embora eles tenham orgulho da sua história, mas eles não querem ser vistos assim. Porém, eu pergunto para você, onde é que a Rússia tem um plano de culturalização do homem? Quem está entendendo? Onde é que vocês viram a Rússia querendo colocar sua cultura aqui no Brasil, nos países emergentes ou no mundo? Onde é que você viu a Rússia gastando bilhões? Gente, para você achar um restaurante de comida russa, é difícil. Você vai no shopping e você vê Estados Unidos. Estados Unidos, assim, japonês, chinês, árabe, assim, desse tamanho. Estados Unidos. A Rússia não tem nenhum plano, propósito mundial de hegemonia, de mudar a cabeça de alguém, de proselitizar, de dominar. Eles só querem se defender. Então quem é que está gastando trilhões e trilhões de dólares querendo impor a sua cultura para nós? Quem é o verdadeiro vilão do mundo? Presta atenção, gente. Porque alguém vai dizer, a Rússia também quer dominar o mundo. Não, a Rússia é a mão de Deus para que eles não dominem o mundo. Se não fosse a Rússia, como muitas vezes já falei, nós já teríamos sido destruídos. Quer que eu prove? Então agora vem o mais grave, o mais terrível. São eles os coautores do livro proibido Protocolo dos Sábios de Sião. Se você ler esse livro, você vai ficar num estado emocional que eu nem sei dizer. Eu até aconselho só conhecer por cima em síntese. Eu não posso falar muito desse livro. Ele é proibido. Pessoas são presas. O que é que os judeus fizeram? Isso daí é ficção russa. Pagaram uma historiadora judia para falar mal do livro. Mas acontece que o que está no livro se cumpre há 100 anos, provando que as reuniões que lá foram transcritas eram verdadeiras. Só por esse livro você entende que eles sabem de tudo, dos reais planos do sionismo global, mas justamente por saber, repito, justamente por saber, não vão dar o poder à besta. Você escreveu aí, dar o poder. Quem é a besta? Como é que eles vão colocar Israel no domínio mundial e depois serem escravizados por eles? Então darão poder a eles e tirarão o poder deles. Por esta razão vemos na Bíblia original Códex, Apocalipse 17:17, eles vão fazer um acordo. Um acordo feito de paz, estratégico, e depois desfeito para o grande caos. Por quê? Para não ser escravo dos judeus. Porque eles sabem o que é que vem depois do reino, depois da reconstrução do terceiro templo. Pense, ninguém vai tirar a ambição dos árabes e dos judeus de dominar o mundo. O que que o russo sabe? O que que o Putin sabe? Ninguém vai tirar da cabeça dos líderes árabes com Alcorão na mão, dos cristãos com Bíblia na mão, dos judeus com Tanar e Torá, Talmud na mão, que eles querem dominar o mundo. Está entendendo? Os russos entenderam isso. Espera aí. Tanto é verdade que no tempo dos Casares, eles reuniram as 3 religiões principais e disseram qual que a gente vai seguir. Naquela época escolheram o judaísmo porque era a principal. Hoje eles fizeram uma escolha mais sábia. Quer saber? Nem judaísmo, nem cristianismo, nem islamismo. Mas eles não são mas estão no caminho, você está entendendo? Nosso amor aos russos. Porque eles entenderam o seguinte, nenhuma das 3 religiões. As 3 querem dominar o mundo. E nós somos russos. Para nós não tem Bíblia Sagrada. Nós criamos uma igreja aqui para a fé cristã do povo que já era cristão, vinculado a Roma, para que se desvinculasse de Roma. Mas e agora?
Está entendendo? Portanto, quem é russo não tem outra saída. Imagina você nascer num mundo que você sabe que tem 3 povos religiosos, filhos de Abraão, querendo dominar tudo. E querendo aniquilar aqueles... Vocês viram, gente, a Igreja Católica matou 5 milhões de índios. Os protestantes, evangélicos e católicos mataram os maias, os astecas, os incas e matam até hoje. Os negros, mulheres. Já que ninguém vai tirar a ambição desse povo através da fé, da religião, da interpretação das promessas de Abraão, então a Rússia só tem um caminho: apoiar todos para sobreviver, se armar e se preparar para esse dia, para que logo em seguida tire deles o seu controle. E é por isso que João viu no Apocalipse original: eles, o sionismo, governarão por apenas 1 hora. Quem entendeu? Quem está entendendo agora por que a Escritura diz que eles reinarão por apenas 1 hora? Você entende? Tecnologia. Atualmente a Rússia é o país que mais lança satélites no mundo. Até onde é verdade ou não é verdade, não sabemos. Mas é a única que fornece serviços de transporte para turismo espacial. Esporte. Se você olhar no ranking das Olimpíadas, terá uma revelação. Quem está sempre no topo das Olimpíadas? O Delta, China, Rússia e Estados Unidos. Os mesmos no topo do controle mundial. Ufologia russa. Presta atenção agora. Durante a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial, porque para muitos a Guerra Fria foi a terceira, a Rússia documentou milhares de aparições de OVNIs, UFOs, ou seja, quem são os UFOs? Coloca aí, ufologia, OVNIs, o X. Aí você vai ver os graus sobre isso. O Criador revelando a todos o seu poder Elohim. Quem são? Eu vou postar no nosso Instagram daqui a pouco, assim que terminar esse programa, imagens gravadas na nossa escola de Guarapari, Vila Velha, Espírito Santo, essas cidades, regiões todas, da professora Ilair. Escuta bem. Aí, apareceram agora. Quem viu as imagens? É só você no YouTube, mas eu vou colocar no nosso Instagram. Imagens reais de OVNIs, manifestações reais. Mas a Rússia viu documentos que, se você for ler na internet, são de milhares de páginas, de bacharéis em astronomia, de marechais, de generais, de comandantes militares. A Rússia viu as emanações do Criador. Os nazistas também ficaram perplexos. Discos coloridos circulavam caças, aviões e embarcações russas. Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o período, nos exercícios militares da Rússia, que mais apareceram OVNIs na história. Por quê? Se essas aparições, as verdadeiras, as que não são alucinações da mente, as verdadeiras, apareceram para a Rússia em época de guerra, por quê? No final eu falo. A Cabala e a Rússia. A verdadeira Cabala não é interpretada pelos judeus sionistas, mas pelos judeus desmaterializados. Você sabia que existem judeus desmaterializados que não querem dominar o mundo? Todos escrevendo aí, Hassidismo. O Hassidismo vem de um termo hebraico que significa os piedosos. São os judeus que são anti-sionistas como nós ex. Escreva aí,
Os racidistas são eles estão no caminho da verdade, ainda presos ao legalismo, ao dogmatismo, ao ritualismo. Mas existe outro grupo de judeus, os Hared, que significa os tementes. Em sua maioria também não apoiam o Estado de Israel sionista, porque para eles, tanto os piedosos como os temerosos, tem que vir o Messias primeiro. Olha eles aí manifestando contra o Estado de Israel agora. Os racidistas dizem primeiro tem que vir o Messias, esse Estado aí é falso. E os haredistas, que significam respectivamente piedosos e temerosos, ainda legalistas, místicos, ritualistas, mas são anti-sionistas como nós. Pois bem, os racídicos interpretam a Cabala como ela é, com a necessidade da vinda do Messias, embora acreditem que o Messias colocará ele sobre o domínio mundial. Os judeus que realmente são desmaterializados negaram esse Estado de Israel, aceitarão o Messias, infelizmente, mas felizmente quando verem que o Messias é materialista e prega um reino material aqui e apoia o Estado sionista, eles o negarão e serão mortos por ele. Eles não aceitarão a marca, a imagem do Tefilim. Você está entendendo? São grupos de judeus que não aceitam esse Estado sionista. Mas quando vier o Messias agora, que unir os judeus, eles vão voltar a morar lá, eles estão morando lá, eles vão aceitar esse Messias. Mas quando eles verem que esse Messias é sionista e apoia esse Estado e prega um reino daqui, eles vão se voltar contra o Messias. Eles o negarão. E eles serão alcançados pelo Mashiach Yahshua, a maior manifestação das 72, porque toda a plenitude, diz o ex-rabino Shaul, de todas as 72 emanações Elohim Cabala estavam nele. Na Rússia, eu falei isso porque lá os cabalistas são praticantes. Pasmem, os maiores interpretadores da Cabala original estão na Rússia. Grande finale. 3 décadas depois, a censura da Rússia acabou, pois os czares autorizaram a publicação da obra de Marx. Eu estou falando do começo do século XX. E então veio a Revolução Russa. Veja, a Rússia foi a tesoura sexta do sionismo socialista com a KGB. Vou repetir, para você entender e nunca mais esquecer. A Rússia foi a tesoura sexta do sionismo socialista com a KGB, enquanto os Estados Unidos foram a tesoura dextra com o sionismo capitalista com a CIA. E depois da Guerra Fria, tese e antítese se fundiram, dando lugar à síntese. Isto é, hoje é um novo capitalismo, um novo socialismo surgindo na China e na Rússia. Gran Revelare. Max Weber é Estados Unidos, é Calvino do capitalismo. Marx é Rússia. Mas agora, no grande finale, para cumprir os intentos de Israel e dos árabes que brigam desde o início por cumprimentos das promessas a Abraão, a Rússia quer dar poder a eles. Dar poder a eles. Dar poder a eles. Para que essa história acabe e fique provado que as profecias de livros sagrados não passam de lendas. Você viu, 40% dos russos não acreditam mais em nada. O que pensa um russo? Crente ou descrente? Isso daí é coisa da cabeça do árabe, do cristão e do judeu. Vamos resolver isso aí de uma vez. Enquanto pensam assim, farão acontecer as profecias como eu sempre vaticinei. Abre aspas, eu sempre disse que, veja aqui ó, grau 300 ao 322, Guiliana, Guiliarna, o que eu sempre disse? Abre aspas, o Apocalipse é a narrativa do que o homem vai fazer. Fecha aspas. E depois em seguida, Jesus Cristo se manifestará como discos voadores circulares em 7 cores, em carruagens de luz e de fogo, em cima do Armagedon, na 3ª ou 4ª Guerra Mundial, ali no Megido
que tudo será revelado. Os casares, a Prússia, a União Soviética, hoje Rússia, entenderá as aparições de OVNIs durante o século 20 e 21, entenderá o Cristo da Igreja Ortodoxa e quem realmente deu poder a eles. Delta. Aqui estão os árabes e os judeus. A Rússia está dando poder aos árabes e aos judeus, que é o que diz lá em Apocalipse 17:17. Quem vai dar poder aos árabes e aos judeus? A Rússia. Só tem um detalhe. Quem é que deu poder à Rússia? O grande detalhe é quem é que deu poder à Rússia. Você viu o delta? De Deus para a Rússia, da Rússia para os árabes e judeus. E os árabes e judeus nos dominam. Que coisa. E quem realmente deu poder a eles para que equilibrassem o mundo, mediante a tesoura final de árabes e judeus. Chamem alguém, vai começar a contagem regressiva Geo-Apocalipse. Entra Vladimir Putin.